O conceito do dízimo tem suas origens no Antigo Testamento, principalmente em passagens como Levítico 27:30, Deuteronômio 14:22 e Malaquias 3:10. A ideia era que os israelitas, como povo de Deus, entregassem 10% de seus rendimentos para sustentar os levitas, sacerdotes e o templo. O dízimo tinha como propósito manutenção da casa de Deus. O dízimo era usado para o sustento dos sacerdotes e levitas, que eram responsáveis pelos serviços no templo e não tinham herança própria. Levítico 27:30. Apoio aos necessitados. Também era destinado aos órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Deuteronômio 14:28-29. O objetivo era promover justiça social e caridade dentro da comunidade. Exemplo de gratidão e fidelidade a Deus. Ao entregar uma parte de seus bens, o fiel reconhecia que tudo o que tinha vinha de Deus e manifestava sua confiança nele. No Novo Testamento, o ensino sobre o dízimo não é repetido de forma explícita, porém Jesus e os apóstolos falam sobre generosidade e sacrifício financeiro para a obra de Deus. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz que cada um dê conforme propôs, no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O princípio de dar com coração generoso permanece, mas não há uma exigência de 10% como no Antigo Testamento. O foco é a disposição do coração e a atitude de generosidade. Infelizmente, a prática do dízimo, que deveria ser um ato de fé e solidariedade, tem sido distorcida em alguns contextos. Há líderes religiosos que têm usado a contribuição financeira dos fiéis para enriquecer pessoalmente, levando um estilo de vida luxuoso enquanto seus membros enfrentam dificuldades econômicas. Esse tipo de comportamento é realmente uma violação dos princípios bíblicos. Na Bíblia, o zelo pelos pobres, órfãos, viúvas e necessitados é constante. O uso do dinheiro da igreja deveria ser para cuidar dos membros da comunidade, especialmente os mais vulneráveis. Jesus foi claro ao afirmar que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Portanto, o verdadeiro tesouro da igreja não está em grandes mansões ou carros importados, mas na saúde espiritual e no bem-estar da comunidade cristã. Quando líderes eclesiásticos abusam do dízimo e fazem da igreja um meio para ganhos pessoais, isso não é apenas uma falha administrativa, mas uma violação séria dos princípios cristãos de humildade, serviço e cuidado mútuo. A Bíblia é muito clara sobre como Deus vê essa prática. Em Mateus 7:15-20, Jesus alerta sobre falsos profetas que se reconhecem pelos frutos de suas ações. A corrupção espiritual acontece quando líderes se afastam dos princípios de serviço e humildade, transformando a igreja em um meio de lucro. Para combater esses abusos, é fundamental que os membros da igreja compreendam o verdadeiro propósito do dízimo e exijam transparência e responsabilidade dos líderes. Isso pode incluir a supervisão de como os recursos da igreja estão sendo usados, como as ofertas e dízimos são distribuídos para a manutenção do templo e para obras de caridade, como ajudar os necessitados e apoiar projetos que realmente beneficiem a comunidade. A igreja deve ser um reflexo do caráter de Cristo, que se fez servo de todos, que cuidou dos pobres e marginalizados e que sempre demonstrou um coração generoso. O dízimo deve ser visto, portanto, como um meio de sustentar a casa de Deus e a obra de sua missão, não como uma fonte para enriquecer líderes ou permitir abusos de poder. Em resumo, o dízimo é uma prática bíblica de sustentar a obra de Deus e cuidar dos necessitados, mas sua função nunca deve ser distorcida para fins pessoais ou luxuosos.
a corrupção espiritual, que é quando o sistema de contribuição é usado para benefícios pessoais em detrimento da comunidade, é uma falha moral e ética grave e deve ser combatida. A verdadeira função do dízimo, de acordo com as Escrituras, é para a manutenção da casa de Deus e para a ajuda aos necessitados. E os líderes devem ser responsáveis e transparentes quanto ao uso dos recursos financeiros da igreja. A generosidade deve ser vista como um reflexo do caráter de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Um dos maiores perigos que vemos hoje em muitas igrejas é a transformação da fé em um negócio. Quando a liderança religiosa começa a se comportar como empresários, com o foco principal em arrecadação financeira, perde-se a essência do Evangelho, que é baseada no amor, humildade e serviço. A verdadeira Igreja de Cristo deve ser uma comunidade de fé que busca espalhar o amor de Deus, e não uma empresa em busca de lucro. Nos Evangelhos, Jesus nunca usou o templo como um lugar para enriquecer. E, ao contrário, ele foi radicalmente contra os abusos comerciais dentro do templo. Em João 2, 13 e 16, vemos Jesus expulsando os cambistas e os vendedores de animais do templo, dizendo: "Não façam da casa de meu pai um mercado." Esse é um claro exemplo de que o comércio dentro da casa de Deus é inaceitável. No entanto, muitas igrejas modernas, infelizmente, se distanciaram desse ensino e permitem práticas que transformam o Evangelho em algo que só visa o lucro material. A igreja não é um lugar onde se busca o enriquecimento pessoal, mas um corpo de Cristo, onde todos os membros são chamados a se apoiar mutuamente, especialmente os mais vulneráveis. A Bíblia nos ensina que cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo, e cada parte deve ser cuidada com zelo. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo compara a igreja a um corpo, onde todos os membros são necessários para o bom funcionamento da obra. A generosidade deve ser entendida não apenas como uma prática individual, mas como uma responsabilidade coletiva. Quando falamos do dízimo, não estamos falando apenas de uma contribuição monetária para a manutenção do templo, mas também de um compromisso com o bem-estar de todos na comunidade cristã. O cristianismo primitivo era caracterizado pela solidariedade e pelo cuidado mútuo. Em Atos 2, 44, 45, vemos como os primeiros cristãos tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o valor entre todos, conforme a necessidade de cada um. Essa atitude de compartilhar e cuidar uns dos outros é a verdadeira essência da vida cristã. O Novo Testamento nos dá exemplos poderosos de generosidade que vão além do simples cumprimento de uma obrigação como o dízimo. Em 2 Coríntios 8:1-5, Paulo fala sobre a generosidade das igrejas da Macedônia, que apesar da grande tribulação e pobreza, deram conforme podiam e até além das suas forças. Esse tipo de generosidade não é um ato de seguir uma regra, mas de um coração disposto a sacrificar pelo bem dos outros. Isso é o que deve guiar os cristãos em sua atitude para com o dízimo e as ofertas. Outro ponto crucial é a transparência no uso dos recursos da igreja. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm se aproveitado da confiança dos fiéis para acumular riquezas pessoais, enquanto a verdadeira missão de Deus, que é a promoção do Evangelho, o cuidado com os pobres, as viúvas, os órfãos e os necessitados, acaba sendo negligenciada. Isso é algo que precisa ser confrontado com responsabilidade e seriedade. A falta de prestação de contas é um dos maiores desafios que muitas igrejas enfrentam hoje. A liderança deve ser transparente em relação a como o dinheiro arrecadado é utilizado,
não só para garantir que os recursos estão sendo usados corretamente, mas também para evitar qualquer forma de exploração da fé. O exemplo de Jesus, que viveu de forma simples e despretensiosa, deve ser o padrão para qualquer líder cristão. A igreja é um corpo e, como tal, a responsabilidade de garantir que a prática do dízimo seja verdadeira e justa recai sobre todos os seus membros. Isso significa que a comunidade deve estar atenta ao comportamento de seus líderes e se posicionar quando perceber que algo está errado. O próprio apóstolo Paulo orienta em 1 Timóteo 5,19 que não aceitem acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso nos mostra que a correção deve ser feita de forma cuidadosa e respeitosa, mas também de forma firme quando necessário. Além disso, em Mateus 18, 15 e 17, Jesus nos ensina sobre a disciplina dentro da igreja, dizendo que se alguém estiver em pecado, devemos confrontá-lo de maneira privada primeiro. Se ele não se arrepender, a questão deve ser levada à igreja. Esse princípio é válido para todas as situações, incluindo as questões financeiras dentro da igreja. A comunidade cristã tem o direito e o dever de garantir que seus recursos sejam usados de forma adequada, e isso inclui a fiscalização do uso do dízimo e das ofertas.s. Esse tema lhe ajudou? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.